O fazendeiro solitário revela um segredo chocante ao salvar uma grávida em fuga. A chuva caía torrencialmente sobre a pequena fazenda de Ricardo, como se o próprio céu lamentasse a solidão que o cercava. Ele estava acostumado ao silêncio, mas naquela noite algo parecia diferente. O vento uivava e uma sensação estranha enchia o ar, como se uma tempestade não fosse apenas meteorológica, mas também de emoções mal resolvidas. Ricardo, um fazendeiro solitário, via sua vida marcada pela dor e pelo isolamento. Cada hectare daquela terra parecia carregar o peso de um passado sombrio, repleto de rivalidade e ressentimento. Então, em meio ao caos, ele a viu, uma silhueta se aproximando correndo, coberta por um vestido sujo e encharcado. "Ajude-me!" ela gritou e o coração de Ricardo parou. A figura era uma mulher, com os olhos arregalados como se o próprio medo estivesse a perseguindo. Sem hesitar, ele a puxou para dentro de sua casa, trancando a porta atrás dela. A mulher, chamada Sofia, estava grávida. Seu corpo tremia, como se cada batida de seu coração estivesse sussurrando com urgência a necessidade de proteção. "Quem está te perseguindo?" perguntou Ricardo, a voz tensa, enquanto olhava pela janela, esperando ver alguma sombra se aproximando. Sofia não respondeu de imediato. Suas mãos esfriadas se apertavam na barriga e lágrimas escorriam por seu rosto pálido. Finalmente ela conseguiu articular: Ele quer me levar de volta." "Não posso voltar." A cada palavra, o pânico em sua voz crescia e o aperto no peito de Ricardo tornava-se insuportável. Enquanto a tempestade rugia lá fora, um ruído distante pôde ser ouvido. Um carro, faróis atravessando a escuridão, iluminando brevemente a sala simples da fazenda. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. A presença daquele homem era um imã de sombras que o puxava de volta ao seu passado. Ele reconheceu o veículo, um antigo modelo que seu rival costumava dirigir, um homem que havia destruído sua família, quase lhe arrancando tudo. Sofia, percebendo a tensão, sussurrou: "Ele sabe quem eu sou", e foi nesse momento que a verdade caiu como um raio sobre Ricardo. Sofia é filha daquele homem. A rivalidade que ele pensava ter superado agora explodia em sua vida, trazendo à tona monstros que ele tentava esquecer. Ele se viu numa encruzilhada. Ajudar aquela mulher e a vida que estava dentro dela ou sucumbir à dor do passado. A cada segundo que passava, a pressão do mundo lá fora parecia crescer. Sofrendo e esperando, eles estavam em uma batalha contra o tempo e a história. Ricardo olhou nos olhos de Sofia, vendo o mesmo desespero que um dia marcou sua própria vida. O que ele deveria fazer? Ajudá-la seria arriscar tudo ou uma chance de redimir-se. Ele não sabia, no entanto, uma coisa era certa: sua vida havia mudado para sempre naquela noite. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir." Enquanto Ricardo olhava nos olhos de Sofia, a incerteza pressionava seu peito. Ele poderia sentir a vida pulsando dentro dela, uma vida que era fruto de um amor proibido, uma vida que poderia significar a redenção ou a sua ruína. O barulho do carro se aproximando ecoava como um gongo em sua mente, um lembrete de que o passado estava prestes a alcançá-lo. Ele precisava agir, mas como? "Aguarde aqui", disse Ricardo, a voz tensa. Ele deu um passo em direção à porta, mas Sofia o segurou com força. "Por favor, não deixei você sair. Ele não vai parar até me encontrar." As palavras dela cortaram o ar e o desespero em seus olhos refletia o caos em sua própria alma. Ricardo direcionou seu olhar em direção à janela. O carro parou nas proximidades. Faróis iluminavam a noite como olhos famintos. A figura no banco do motorista era familiar e aterradora. Ele não sabia se devia se esconder ou confrontá-lo. Mas antes que pudesse decidir, o som do motor desligou e um barulho de passos ecoou. Era apenas uma questão de tempo até que ele batesse à porta. "Temos que ir agora", Sofia insistiu, começando a se levantar. Foi nesse momento que um grito cortou a noite, um grito que fez o coração de Ricardo disparar. Um eco de outros tempos, uma lembrança que o assombrava. Ele se virou abruptamente, mas antes que pudesse reagir, a porta foi arrombada com um impacto brutal. Ricardo se posicionou entre Sofia e a entrada, pronto para proteger. Ao atravessar a porta aberta, não era apenas o rival que ele esperava por anos. Era um rosto que ele nunca esperou ver novamente, seu irmão Carlos, o mesmo homem que ele tinha perdido em um acidente trágico anos atrás, irmão que acreditava estar morto. Surpresa, irmão.
Carlos exclamou com um sorriso sombrio. O mundo de Ricardo desabou. Você está vivo? O choque encheu sua voz, mistura de alegria e terror. O coração pulsava frenético. Os olhos de Carlos brilharam com uma luz sinistra. Você sempre subestimou o que pode acontecer nas sombras, Ricardo, mas isso não importa agora. O que importa é que tem um trato a fazer. A mente de Ricardo girou. As memórias do passado se misturavam com a realidade do presente. Eu não estou interessado em nenhum trato seu, Carlos. O que você quer da Sofia? Ele ainda não conseguia acreditar que seu irmão estava realmente ali, mas o tom ameaçador na voz de Carlos não deixava dúvidas. Ah, a menina, ela não sabe de nada, não é? Não sabe quem realmente é. Não sabe quem é o pai da criança que está carregando. O sorriso de Carlos se alargou e Ricardo se sentiu como se o chão abrisse sob seus pés. Quem? Perguntou a voz trêmula. Ela é filha de nosso inimigo e vocês dois estão presos em uma teia que nunca conseguirão escapar. A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Quando Sofia o olhou, uma expressão de súplica em seu rosto, tudo que ele havia conhecido agora parecia uma ilusão. Enquanto os relâmpagos iluminavam o quarto, Ricardo percebeu que Sofia podia não ser quem ele pensava que era. O que estava acontecendo? Precisamos sair daqui agora. Gritou Sofia, mas a realidade estreitou enquanto a porta se fechava em sua frente. Ricardo ficou paralisado, a mente lutando para entender. Seu irmão, seu rival, a criança a caminho. Todos emaranhados em um jogo de destino que ele não conseguiu controlar. O tempo estava se esgotando e cada batida de seu coração trazia mais perguntas. Com um movimento rápido, Carlos avançou. Ele sorriu de forma enigmática e, por um instante, Ricardo teve certeza de que o passado nunca estava verdadeiramente enterrado. E em meio ao tumulto, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente eram eles e até onde estariam dispostos a ir para se proteger? Ricardo ficou como que paralisado ao ver o irmão que acreditava estar morto. O arrepio percorreu sua coluna e ele mal conseguiu responder, você está vivo. Carlos sorria, um sorriso que misturava alegria maligna e uma confiança que fazia o estômago de Ricardo revirar. Sim, irmão, surpresa. A voz de Carlos soava como veneno, doce e amarga. Sofia começou a tremer ao seu lado. Por que você estava atrás dela? Ricardo perguntou, o medo pulsando em seu peito. Carlos deu um passo à frente, seu olhar fixo em Sofia. Ela é a chave, Ricardo. Você não entende. O que você achou que era uma gravidez inesperada, na verdade, é o seu bilhete para o nosso passado. Um instinto de proteção subiu em Ricardo. Ele se pôs mais à frente de Sofia, que se agarrava à barriga, os olhos cheios de desespero. Fique longe dela, ele gritou, a voz falhando um pouco. Carlos apenas riu, um riso frio que ecoava ao redor da pequena sala escura. Você realmente acha que pode protegê-la? Você não sabe quem ela é e Carlos aproximou-se lentamente, como um predador se aproximando de sua presa. Ela não é só uma mulher grávida. Ela é filha do homem que destruiu a nossa família. A revelação atingiu Ricardo como um golpe brutal. A visão de Sofia distorceu, como se todas as peças da vida dele começassem a se encaixar de forma rápida e aterradora. Não, isso não pode ser verdade. Ricardo balbuciou, os músculos tensos, o corpo prestes a entrar em colapso sob o peso da verdade. Luzes de relâmpagos iluminavam a cena, revelando rostos pálidos e olhos arregalados. Desculpe, mas é verdade. Não se esqueça de que a verdade sempre vem à tona. E ela não é só um fardo, é também uma oportunidade. Carlos inclinou a cabeça, satisfeito com o caos que criara. O ambiente carregava um denso cheiro de chuva e medo, enquanto a tempestade rugia lá fora. Sofia, reagindo ao pânico, ergueu a voz, mas eu não sabia. Não sabia quem meu pai era, eu só queria viver. Lágrimas desceram por seu rosto, e ela se virou para Ricardo, buscando nele um abrigo. Por favor, me ajude. Carlos sorriu de forma escapista, como se estivesse assistindo ao desenrolar de uma peça de teatro. Você não pode protegê-la, Ricardo. O que você realmente vai fazer? O que você faria com o segredo que agora está sobre sua cabeça? O coração de Ricardo disparou. O mundo parecia girar e a realidade começava a escapar entre seus dedos. Não. Não, 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 ele repetia, o desespero crescendo. Até que em um ato de desespero, Carlos ergueu a mão, o olhar implacável. A tensão era palpável, como se o universo estivesse prestes a se desfazer. E então algo inesperado aconteceu. Um carro antigo apareceu na estrada, luzes brilhando diretamente em direção à casa. Ricardo reconheceu aquele carro. Era de alguém que conhecia, alguém que o havia surpreendido no passado. O motorista saiu do veículo e a cada passo uma sombra familiar tomava forma. Podia ser não, não era possível. As portas se abriram e alguém saiu. A figura tinha um sotaque familiar e trazia um peso do passado que Ricardo nunca esperou encontrar. O sussurro de seu nome era maior que qualquer estrondo de trovão.
Ricardo se virou e sua boca secou. A verdade estava prestes a explodir e cada palavra poderia ser um divisor de águas. O que você está fazendo aqui? A pessoa fez uma pausa e então a resposta veio. A última coisa que ele esperava ouvir terraplanou tudo o que ele sabia. Ricardo, eu sou a mãe da criança. Sofia e Carlos trocaram olhares confusos. O caos interno se intensificava enquanto Ricardo tentava processar o que havia escutado. A tempestade lá fora agora parecia palha perto do turbilhão de emoções que o invadia. O que tudo isso significava? Uma nova camada de complexidade e dor perfurava sua realidade. Estava tudo entrelaçado em um fio de sofrimento e amor, um jogo de sombras que ele não poderia mais ignorar. O passado gritando para lembrá-lo e o futuro desmoronando em suas mãos. O que mais ele não sabia? Qual seria o próximo passo dele? Ricardo ficou paralisado ao ouvir aquelas palavras. A mulher que tinha à sua frente, a mãe da criança, era uma presença aterradora do passado. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu como um sussurro angustiado. A tempestade lá fora parecia ganhar força, os relâmpagos iluminando os rostos de todos na sala, revelando o pânico e a confusão. Você sabe, Ricardo, a figura à porta disse, a voz suave mas firme. Sempre estive aqui, nas sombras da sua memória, esperando o momento certo para voltar. Ela respirou fundo, os olhos fixos em Sofia. Era um misto de amor e dor. Sofia é mais do que você pensa. Ela é seu elo com o passado e a criança que ela carrega. Pode decidir o nosso futuro. O coração de Ricardo disparava. Ele trocou olhares breves com Sofia, que estava em estado de choque, as mãos trêmulas na barriga, como se tentasse proteger a vida que ali se formava. Mas por que você não me disse antes? Porque agora, ele exigiu, sentindo a raiva e a dor se misturarem. Porque o passado nunca morreu, Ricardo. Tudo isso é uma questão de tempo. Eu precisava que você estivesse pronto, que entendesse o que está em jogo. A mulher avançou um passo, e tudo em sua presença parecia trazer à tona memórias esquecidas, momentos tristes que ele havia enterrado profundamente. Antes que ele pudesse processar, outro estrondo de trovão ressoou e o ambiente estava carregado de tensão. Carlos se aproximou com um sorriso cínico nos lábios. Viu, irmão? É tudo parte do jogo, até você entender que sua vida sempre foi uma trama de segredos e mentiras. Você não sabe de nada, Ricardo gritou, o medo escorrendo pelas suas palavras. Ele olhou para Sofia, que estava amedrontada. Sofia, não escute isso, não escute. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho estrondoso surgiu da porta. Era o rival de Ricardo, aquele homem que ele pensava estar longe de sua vida. A porta rangeu e estremeceu, enquanto as sombras do passado começavam a se materializar mais uma vez. Eu estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas, ele berrou, invadindo o espaço com uma energia ameaçadora. O coração de Ricardo disparou. Ele sabia que não era apenas o homem que o perseguia, mas também os fantasmas de sua vida, prontos para cobrar o que era devido. Não, fique longe dela. Gritou, mas em sua mente tudo estava desmoronando. Você acha que pode protegê-la? Você não sabe o que está por trás de tudo isso. A risada do homem ecoou pela sala, como se soubesse de segredos que nem mesmo Carlos havia revelado. Ele tem razão, Ricardo, a mãe da criança falou, a voz tensa. Você precisa saber a verdade sobre quem Sofia realmente é e o que isso significa para todos nós. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O que você está dizendo? Que segredos ainda existem? Uma breve pausa, o silêncio penetrou na sala como uma faca, e então, de repente, Carlos deu um passo à frente, sua expressão intensa. A verdade é que tudo isso foi criado por nós. Nós dois, como assim? Ricardo estava confuso, a mente girando. Sofia começou a tremer e, de repente, um novo grito cortou o silêncio. Não era somente um grito de desespero, era um grito de parto. Sofia colapsou, o rosto pálido, levando a mão à barriga. Não, não agora. O bebê, ela gritou, e o pânico tomou conta como fogo. O chão parecia tremer sob os pés de todos e a tempestade se intensificava. A realidade deles estava prestes a mudar para sempre, e em meio ao caos, uma pergunta ecoava em sua mente. O que mais ele não sabia? O que estava prestes a se revelar poderia acabar com tudo ou dar início a uma nova vida, surgindo de um emaranhado de segredos, revelações e dor. A linha entre proteção e destruição estava prestes a se apagar. Sofia colapsou, o rosto pálido, levando a mão à barriga. Não, não agora, o bebê! Ela gritou e o pânico tomou conta como um fogo. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a tempestade lá fora parecia ser nada comparada ao caos que se desenrolava entre eles. Fique comigo, tudo vai ficar bem, Ricardo disse desesperado enquanto se agachava ao lado dela. Ele segurou seu rosto, olhou nos olhos dela, tentando transmitir segurança. Mas a verdade é que ele mesmo estava apavorado.
Carlos, naquele mesmo instante, avançou um passo, com um sorriso que misturava satisfação e frieza, observando cada movimento. Você não pode fazer nada, irmão. A criança já está a caminho e a tempestade que você teme não vem do céu. Carlos estava se divertindo com a desgraça que estava acontecendo. E foi nesse momento que um grito ao fundo da casa cortou o ar como um raio. Ricardo, a voz soava distante mas familiar, era a mãe de Sofia. A mulher que ele havia visto, com a figura já conhecida de sua infância. Ricardo virou-se, o peito em chamas. O que você está fazendo aqui? Ela entrou, com o olhar aterrorizado e determinado, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Precisamos ir. Agora ela se virou para a filha e com o coração pesado disse: Sofia, você não pode ficar aqui. Você precisa entender o porquê. Lágrima escorreu pelo rosto de Sofia. Mãe, eu não sei o que está acontecendo. A mulher a encarou, um misto de medo e amor nos olhos. Sofia, é a hora de você saber a verdade sobre seu pai e sobre sua verdadeira mãe. O silêncio foi ensurdecedor. O tempo pareceu parar. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. O que você quer dizer com isso? A mente dele girava. O que mais poderia ser revelado? Mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. O homem que ele temia mais do que tudo apareceu. Era o pai de Sofia, aquele rival que havia encontrado em uma batalha terrível anos atrás. Eu sabia que você não poderia se proteger para sempre, Ricardo, ele gritou, seu olhar fixo na mulher. O que você quer, seu monstro? Ricardo se colocou à frente de Sofia, pronto para enfrentar o que viesse. O homem riu, uma risada fria. Guardar segredos nunca faz bem a ninguém, mas eu trouxe uma surpresa que vai fazer você sentir a verdadeira dor da perda. A tensão na sala era soprada como um vento forte, enquanto os relâmpagos iluminavam o lugar de forma dramática. Você não tem mais o controle sobre nada aqui. O rival avançou, mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo incrível aconteceu. Sofia, ainda em seu estado crítico, começou a se contorcer. Não, eu não posso. Ela sussurrou e então um grito mais alto cortou o ar, algo totalmente inesperado e visceral. O choro de uma criança ecoou pela sala. O bebê tinha nascido. O pânico se espalhou. Ricardo olhou para trás, a mente um turbilhão. Como poderiam estar passando por isso enquanto a ameaça estava tão próxima? O homem parou, aparentemente embasbacado pelo que havia acontecido. Não pode ser, ele gritou e no rosto de Ricardo uma nova compreensão se instalou. Ela não é só filha dele, você é meu filho também, Ricardo. A voz da mãe de Sofia ressoou, revelando que tudo o que eles acreditavam poderia estar errado. Você é o único que pode acabar com esse ciclo necrológico de ódio. Ricardo ficou imóvel, o coração disparando. Havia mais em jogo do que nunca. O choro do bebê interrompeu os pensamentos fervilhantes, ecoando a vida que acabara de surgir. Ele olhou para Sofia, que parecia mais perdida do que nunca. O que mais você não me contou? O peso das revelações se instalou entre eles como um novo e denso fog. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o rival se lançou na direção de Sofia. Ricardo agiu em um impulso, pulando entre eles. O que estava em jogo agora não era apenas uma proteção, mas a própria vida deles. O que aconteceria a seguir? Qual seria o preço a pagar por todo aquele sangrento passado? O mistério só aumentava enquanto a tempestade rugia lá fora, trazendo à tona o que ainda estava escondido nas sombras. Sofia colapsou, o rosto pálido, levando a mão à barriga. Não agora, o bebê! Ela gritou e o pânico tomou conta como um fogo. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a tempestade lá fora parecia ser nada comparada ao caos que se desenrolava entre eles. Fique comigo, tudo vai ficar bem. Ricardo disse, desesperado, enquanto se agachava ao lado dela. Ele segurou seu rosto, olhou nos olhos dela, tentando transmitir segurança. Mas a verdade era que ele mesmo estava apavorado. Carlos, naquele mesmo instante, avançou um passo, com um sorriso que misturava satisfação e frieza, observando cada movimento. Você não pode fazer nada, irmão. A criança já está a caminho e a tempestade que você teme não vem do céu. Carlos estava se divertindo com a desgraça que estava acontecendo. E foi nesse momento que um grito ao fundo da casa cortou o ar como um raio. Ricardo, a voz soava distante mas familiar, era a mãe de Sofia. A mulher que ele havia visto com a figura já conhecida de sua infância. Ricardo virou-se, o peito em chamas. O que você está fazendo aqui? Ela entrou, com o olhar aterrorizado e determinado, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Precisamos ir, agora. Ela se virou para a filha e, com o coração pesado, disse: Sofia, você não pode ficar aqui. Você precisa entender o porquê. Lágrima escorreu pelo rosto de Sofia. Mãe, eu não sei o que está acontecendo. A mulher a encarou, um misto de medo e amor nos olhos. Sofia, é a hora de você saber a verdade sobre seu pai. E sobre sua verdadeira mãe.
O silêncio foi ensurdecedor, o tempo pareceu parar. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. O que você quer dizer com isso? A mente dele girava. O que mais poderia ser revelado, mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. O homem que ele temia mais do que tudo apareceu. Era o pai de Sofia, aquele rival que havia encontrado em uma batalha terrível anos atrás. Eu sabia que você não poderia se proteger para sempre, Ricardo, ele gritou, seu olhar fixo na mulher. O que você quer, seu monstro? Ricardo se colocou à frente de Sofia, pronto para enfrentar o que viesse. O homem riu uma risada fria. Guardar segredos nunca faz bem a ninguém. Mas eu trouxe uma surpresa que vai fazer você sentir a verdadeira dor da perda. A tensão na sala era soprada como um vento forte, enquanto os relâmpagos iluminavam o lugar de forma dramática. Você não tem mais o controle sobre nada aqui. O rival avançou, mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo incrível aconteceu. Sofia, ainda em seu estado crítico, começou a se contorcer. Não, não. Eu não posso. Ela sussurrou e então um grito mais alto cortou o ar, algo totalmente inesperado e visceral. O choro de uma criança ecoou pela sala. O bebê tinha nascido. O pânico se espalhou. Ricardo olhou para trás, a mente um turbilhão. Como poderiam estar passando por isso enquanto a ameaça estava tão próxima? O homem parou, aparentemente embasbacado pelo que havia acontecido. Não pode ser, ele gritou, e no rosto de Ricardo uma nova compreensão se instalou. Ela não é só a filha dele. Você é meu filho também, Ricardo. A voz da mãe de Sofia ressoou, revelando que tudo o que eles acreditavam poderia estar errado. Você é o único que pode acabar com esse ciclo necrológico de ódio. Ricardo ficou imóvel, o coração disparando. Havia mais em jogo do que nunca. O choro do bebê interrompeu os pensamentos fervilhantes, ecoando a vida que acabara de surgir. Ele olhou para Sofia, que parecia mais perdida do que nunca. O que mais você não me contou? O peso das revelações se instalou entre eles como um novo e denso fog. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o rival se lançou na direção de Sofia. Ricardo agiu em um impulso, pulando entre eles. O que estava em jogo agora não era apenas uma proteção, mas a própria vida deles. O que aconteceria a seguir? Qual seria o preço a pagar por todo aquele sangrento passado? O mistério só aumentava enquanto a tempestade rugia lá fora, trazendo à tona o que ainda estava escondido nas sombras. Sofia colapsou, o rosto pálido, levando a mão à barriga. Não. Não agora, o bebê! Ela gritou e o pânico tomou conta como um fogo. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a tempestade lá fora parecia ser nada comparada ao caos que se desenrolava entre eles. Fique comigo, tudo vai ficar bem, Ricardo disse desesperado enquanto se agachava ao lado dela. Ele segurou seu rosto, olhou nos olhos dela, tentando transmitir segurança. Mas a verdade era que ele mesmo estava apavorado. Carlos, naquele mesmo instante, avançou um passo, com um sorriso que misturava satisfação e frieza, observando cada movimento. Você não pode fazer nada, irmão. A criança já está a caminho e a tempestade que você teme não vem do céu. Carlos estava se divertindo com a desgraça que estava acontecendo. E foi nesse momento que um grito ao fundo da casa cortou o ar como um raio. Ricardo, a voz soava distante mas familiar, era a mãe de Sofia. A mulher que ele havia visto com a figura já conhecida de sua infância. Ricardo virou-se, o peito em chamas. O que você está fazendo aqui? Ela entrou com o olhar aterrorizado e determinado, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Precisamos ir, agora. Ela se virou para a filha e, com o coração pesado, disse. Sofia, você não pode ficar aqui, você precisa entender o porquê. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Sofia. Mãe, eu não sei o que está acontecendo. A mulher a encarou, um misto de medo e amor nos olhos. Sofia, é a hora de você saber a verdade sobre seu pai e sobre sua verdadeira mãe. O silêncio foi ensurdecedor, o tempo parecia parar. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. O que você quer dizer com isso? A mente dele girava. O que mais poderia ser revelado? Mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. O homem que ele temia mais do que tudo apareceu. Era o pai de Sofia, aquele rival que havia encontrado em uma batalha terrível anos atrás. Eu sabia que você não poderia se proteger para sempre, Ricardo. Ele gritou, seu olhar fixo na mulher. O que você quer, seu monstro? Ricardo se colocou à frente de Sofia, pronto para enfrentar o que viesse. O homem riu, uma risada fria. Guardar segredos nunca faz bem a ninguém, mas eu trouxe uma surpresa que vai fazer você sentir a verdadeira dor da perda. A tensão na sala era soprada como um vento forte, enquanto os relâmpagos iluminavam o lugar de forma dramática. Você não tem mais o controle sobre nada aqui. O rival avançou, mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo incrível aconteceu. Sofia, ainda em seu estado crítico, começou a se contorcer. Não, não, eu não posso.
Ela sussurrou e então um grito mais alto cortou o ar, algo totalmente inesperado e visceral. O choro de uma criança ecoou pela sala. O bebê tinha nascido. O pânico se espalhou. Ricardo olhou para trás, a mente um turbilhão. Como poderiam estar passando por isso enquanto a ameaça estava tão próxima? O homem parou, aparentemente embasbacado pelo que havia acontecido. Não pode ser. Ele gritou e no rosto de Ricardo uma nova compreensão se instalou. Ela não é sua filha dele, você é meu filho também, Ricardo. A voz da mãe de Sofia ressoou, revelando que tudo o que eles acreditavam poderia estar errado. Você é o único que pode acabar com esse ciclo necrológico de ódio. Ricardo ficou imóvel, o coração disparando. Havia mais em jogo do que nunca. O choro do bebê interrompeu os pensamentos fervilhantes, ecoando a vida que acabara de surgir. Ele olhou para Sofia, que parecia mais perdida do que nunca. O que mais você não me contou? O peso das revelações se instalou entre eles como um novo e denso fog. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o rival se lançou na direção de Sofia. Ricardo agiu em um impulso, pulando entre eles, quando algo inesperado aconteceu. A porta foi arrombada novamente, e dessa vez foi um grupo de homens armados que entrou, seus rostos cobertos e suas intenções claramente hostis. Identifiquem o alvo, gritou um deles enquanto todos se espalhavam pela sala como uma tempestade de violência e desespero. O pânico reinou solto, as intenções do grupo estavam claras. Eles não estavam ali para negociar. Ricardo sentiu o peso do momento, a presença do bebê, a luta pelo amor de Sofia e agora essa nova ameaça. Ele poderia perder tudo. Sofia, pegue o bebê e corra. Ele gritou, o corpo em modo de proteção. O homem que se dizia pai de Sofia olhou para o grupo armado e com um sorriso maligno nos lábios disse, estes são meus aliados. A verdadeira batalha começa agora. Ricardo se virou para Carlos, que observava tudo com diversão. Você planejou isso, não foi? A raiva subia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Justo quando a realidade parecia insuportável, Carlos riu. Você nunca soube em quem confiar, irmão. A verdade é que todos estamos aqui, prontos para dançar ao som da dor que plantamos. E assim, em meio ao choque, à revelação e ao perigo que se aproximava como um tsunami, Ricardo sentiu que cada laço que ele conhecia estava prestes a se desfazer. O que mais estava escondido nas sombras? Quantos segredos estavam ainda por vir? Ele precisava agir, e rápido. O tempo estava se esgotando. Sofia gritou enquanto caía, seu rosto esquálido e as mãos apertadas em volta da barriga. Não, não agora, o bebê. O pânico a envolvia como uma nuvem pesada, e Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés ao mesmo tempo que a tempestade lá fora rugia. Ele estava no limite, olhando para Carlos, que parecia se divertir, observando a cena como se fosse um espetáculo. Fique comigo, só respire. Ricardo pediu, agachando-se perto dela, tomando seu rosto nas mãos. Mas a terror e a incerteza estavam tão palpáveis que era difícil para ele acreditar que tudo daria certo. Carlos estava ali, um sorriso cruel nos lábios, como se estivesse vendo uma peça de teatro se desenrolar. Você não pode fazer nada, irmão. O destino já está selado. A umidade da sala era suficiente para criar um ambiente sufocante. As palavras de Carlos esvoaçaram no ar, criando um clima de desespero que ninguém estava preparado para enfrentar. E então o barulho da porta se abrindo com força frenética fez o coração de todos parar. Era um grupo de homens com rostos cobertos e armas em punho que adentrava a sala como um furacão. Identifiquem o alvo, gritou um deles e a sala se encheu de tensão. Ricardo sabia que o tempo estava correndo. O rival de Ricardo, o pai de Sofia, estava ali e seu olhar enchia o ambiente de uma energia negativa. A cada passo que ele dava, um nó se formava no estômago de Ricardo. Guardar segredos nunca faz bem a ninguém, mas eu trouxe uma surpresa que vai fazer você sentir a verdadeira dor da perda. Os homens armados se posicionaram em cada canto da sala e Ricardo ficou alerta, os instintos em alta. Sofia, pegue o bebê e corra para o fundo da casa. Ele gritou, sua voz soando firme, embora tremesse por dentro. O adversário dele tentou avançar novamente, mas o movimento repentino de Sofia se contorcendo interrompeu tudo. Eu não consigo, Ricardo, é agudo, é muito tarde, e ao mesmo tempo em que ela falava, um grito cortou o ar agudo e desesperado, o choro de uma criança. O bebê havia nascido. O eco daquela vida recém-chegada ecoou pela sala, mergulhando todos em um silêncio quase reverente. O rival ficou paralisado, o olhar fixo no pequeno ser que acabara de romper as correntes do passado. Não pode ser. Isso não está acontecendo. A incredulidade o consumia. A atmosfera mudara de uma eletricidade tensa para um choque coletivo, como se o tempo tivesse parado. Mas a verdadeira reviravolta ainda estava por vir.
Ela não é só filha dele, você é meu filho também, Ricardo. A mãe de Sofia falou, a voz tremendo, mas carregada de uma verdade que poderia despedaçar tudo o que conheciam. As palavras dela atingiram Ricardo como uma explosão, e o mundo ao redor dele girou. A confusão e a dor formavam uma tempestade dentro dele, maior do que qualquer furacão. Não. Isso não faz sentido, o que você está dizendo. Ricardo estava em estado de choque, sentindo as peças da vida se descontrolando. Era como se tudo o que ele pensava que sabia fosse um castelo de cartas prestes a desmoronar. O choro da criança se misturava ao caos, ressoando num tom doce entre o desespero e a revelação. Carlos riu, um eco sinistro que preenchia o ar pesado. Viu, irmão, segredos moram nas sombras. E você nunca percebeu que a própria luz é feita de escuridão. Então, em meio a toda a confusão, o rival avançou novamente. Mas antes que ele pudesse se aproximar, uma sombra se moveu rapidamente. Um dos homens armados, que parecia hesitante, desviou seu olhar entre os presentes e, com um gesto repelente, desferiu um tiro. O som da bala cortou o ar como uma faca. O instinto gritou para Ricardo se mover, mas o impacto foi repentino. O garoto que acabara de nascer estava agora em uma linha tênue entre vida e morte. Um pânico indescritível tomou conta do ambiente enquanto todos gritavam e corriam. O tempo parou novamente. O que tinha acabado de acontecer? O que mais poderia ser revelado naquele jogo mortal? O olhar de Ricardo se fixou no rosto aterrorizado de Sofia, um espelho de seus próprios medos. Ele precisava agir. O que mais estava prestes a se desvelar naquela noite fatídica? Sofia gritou enquanto caía, seu rosto pálido e as mãos apertadas em volta da barriga. Não, não agora, o bebê. O pânico a envolvia como uma nuvem pesada, e Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés ao mesmo tempo que a tempestade lá fora rugia. Ele estava no limite, olhando para Carlos, que parecia se divertir, observando a cena como se fosse um espetáculo. Fique comigo, apenas respire. Ricardo pediu, agachando-se perto dela, tomando seu rosto nas mãos. Mas a terror e a incerteza estavam tão palpáveis que era difícil para ele acreditar que tudo daria certo. Carlos estava ali, um sorriso cruel nos lábios, como se estivesse vendo uma peça de teatro se desenrolar. Você não pode fazer nada, irmão, o destino já está selado. A umidade da sala era suficiente para criar um ambiente sufocante. As palavras de Carlos esvoaçaram no ar, criando um clima de desespero que ninguém estava preparado para enfrentar. E então o barulho da porta se abrindo com força frenética fez o coração de todos parar. Era um grupo de homens com rostos cobertos e armas em punho que adentrava a sala como um furacão. Identifiquem o alvo, gritou um deles e a sala se encheu de tensão. Ricardo sabia que o tempo estava correndo. O rival de Ricardo, o pai de Sofia, estava ali e seu olhar enchia o ambiente de uma energia negativa. A cada passo que ele dava, um nó se formava no estômago de Ricardo. Guardar segredos nunca faz bem a ninguém, mas eu trouxe uma surpresa que vai fazer você sentir a verdadeira dor da perda. Os homens armados se posicionaram em cada canto da sala e Ricardo ficou alerta, os instintos em alta. Sofia, pegue o bebê e corra para o fundo da casa. Ele gritou, sua voz soando firme, embora tremesse por dentro. O adversário dele tentou avançar novamente, mas o movimento repentino de Sofia se contorcendo interrompeu tudo. Eu não consigo, Ricardo. E agudo é muito tarde, e ao mesmo tempo em que ela falava, um grito cortou o ar, agudo e desesperado, o choro de uma criança. O bebê havia nascido. O eco daquela vida recém-chegada ecoou pela sala, mergulhando todos em um silêncio quase reverente. O rival ficou paralisado, o olhar fixo no pequeno ser que acabara de romper as correntes do passado. Não pode ser, isso não está acontecendo. A incredulidade o consumia. A atmosfera mudara de uma eletricidade tensa para um choque coletivo, como se o tempo tivesse parado. Mas a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Ela não é só filha dele. Você é meu filho também, Ricardo. A voz da mãe de Sofia falou, a voz tremendo, mas carregada de uma verdade que poderia despedaçar tudo o que conheciam. As palavras dela atingiram Ricardo como uma explosão, e o mundo ao redor dele girou. A confusão e a dor formavam uma tempestade dentro dele, maior do que qualquer furacão. Não. Isso não faz sentido. O que você está dizendo? Ricardo estava em estado de choque, sentindo as peças da vida se descontrolando. Era como se tudo o que ele pensava que sabia fosse um castelo de cartas prestes a desmoronar. O choro da criança se misturava ao caos, ressoando num tom doce entre o desespero e a revelação. Carlos riu, um eco sinistro que preenchia o ar pesado. Viu, irmão. Segredos moram nas sombras, e você nunca percebeu que a própria luz é feita de escuridão. Então, em meio a toda a confusão, o rival avançou novamente. Mas antes que ele pudesse se aproximar, uma sombra se moveu rapidamente.
Um dos homens armados, que parecia hesitante, desviou seu olhar entre os presentes e, com um gesto repelente, desferiu um tiro. O som da bala cortou o ar como uma faca. O instinto gritou para Ricardo se mover, mas o impacto foi repentino. A cena se transformou em um caos. A bala atingiu alguém. O ar ficou carregado de gritos e desespero enquanto as pessoas se espalhavam. O choro do bebê se misturou ao barulho, uma mistura aterrorizante de vida e morte. Ricardo olhou, horrorizado. O corpo de Sofia estava lá, a expressão de dor torturante em seu rosto. Não, não podia ser. Não, não, não. Ele se jogou em direção a ela, mas um dos homens o empurrou com força, fazendo-o cair. A confusão reinou. O que tinha acabado de acontecer? O que mais poderia ser revelado naquele jogo mortal? O olhar de Ricardo se fixou no rosto aterrorizado de Sofia. Ele precisava agir. Mas o que mais estava prestes a se desvelar naquela noite fatídica? Antes que ele pudesse fazer mais perguntas, algo impressionante aconteceu. O homem armado que disparou o tiro caiu, a mão no peito. A sala parou novamente. Ele estava sangrando. Em meio ao pânico, silenciosamente, uma figura encapuzada apareceu atrás dele, e a sombra da figura abrindo a capa revelou uma arma e um fogozinho de uma lâmina. Você não esperava por isso, não é? A voz rouca e familiar fez o fechamento do cenário. Ricardo não podia acreditar em seus olhos. É ele, como? O que mais estava por vir naquela noite cheia de reviravoltas? Sofia gritou enquanto caía, seu rosto pálido e as mãos apertadas em volta da barriga. Não, não agora, o bebê. O pânico a envolvia como uma nuvem pesada, e Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés ao mesmo tempo que a tempestade lá fora rugia. Ele estava à beira do colapso, olhando para Carlos, que se divertia, observando a cena como se fosse uma peça teatral. Fique comigo, só respire. Ricardo pediu, agachando-se perto dela, com as mãos no rosto dela. Mas a tensão e a incerteza eram palpáveis, e ele se perguntava se conseguiria realmente salvar Sofia. O sorriso cruel de Carlos só aumentava a angústia, como se tudo aquilo fosse uma grande farsa. Você não pode fazer nada, irmão, o destino já está selado. A umidade da sala tornava o ar sufocante. As palavras de Carlos ecoavam pesadas no ambiente, criando uma atmosfera de desespero e confusão. Então a porta se abriu com um estrondo. Era um grupo de homens com os rostos cobertos e armas em punho, invadindo a sala como um furacão. Identifiquem o alvo, gritou um deles, e a sala encheu-se de tensão. Ricardo sabia que o tempo estava correndo e que a situação era mais grave do que ele imaginara. O rival de Ricardo, pai de Sofia, estava ali, e seu olhar carregava uma energia negativa que faziam os instintos de Ricardo dispararem. Guardar segredos nunca faz bem a ninguém. Mas eu trouxe uma surpresa que vai fazer você sentir a verdadeira dor da perda. Os homens armados se posicionaram em cada canto da sala e Ricardo ficou em alerta. Sofia, pegue o bebê e corra para o fundo da casa. Ele gritou, sua voz soando firme, embora a urgência o fizesse tremer por dentro. A esta altura, Sofia já estava se contorcendo. Eu não consigo, Ricardo, é agudo, é muito tarde, e ao mesmo tempo em que ela falava, um grito cortou o ar. O choro de uma criança. O bebê havia nascido. O eco daquela vida recém-chegada transformou o ar, mergulhando todos em um silêncio quase reverente. O rival ficou paralisado, com o olhar fixo no pequeno ser que havia surgido no meio de todo aquele caos. Não pode ser, isso não está acontecendo, a incredulidade tomou conta. A atmosfera mudara de uma eletricidade tensa para um choque coletivo. Ela não é só a filha dele, você é meu filho também, Ricardo. A mãe de Sofia falou, a voz tremendo mas carregada de uma verdade que podia despedaçar tudo. As palavras atingiram Ricardo com uma força devastadora. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não, isso não faz sentido. O que você está dizendo? Ele estava atordoado, as peças da sua vida se descontrolando a cada instante. O choro da criança misturava-se ao caos, ressoando em uma melodia de desespero e revelação. Carlos, com um sorriso sinistro, zombou. Viu, irmão, segredos moram nas sombras, e você nunca percebeu que a própria luz é feita de escuridão. De repente, o clima explodiu novamente. O rival avançou, mas antes que pudesse atacar, um dos homens armados, que parecia hesitar, disparou. O som do tiro cortou o ar como uma feca. Ricardo sentiu o coração parar. Um homem caiu, sangrando. A sala ficou em silêncio absoluto. O olhar de todos voltou-se para o homem caído. Não pode ser. A cena era surreal e demais. O que tinha acontecido? Os olhares se cruzaram, medo e confusão pulsando como um eco. E nesse momento de suspense, uma sombra apareceu por trás do grupo armado. Era um rosto familiar, cheio de determinação, que alguém estava esperando. Chega! A voz era grave e firme. Ricardo mal podia acreditar em seus olhos. Você, como? O choque tomou conta como uma onda. O que mais estava prestes a ser revelado naquela noite de segredos e violência.
Com certeza, o fio da vida os unia ainda mais, mas em que preço? A tempestade lá fora parecia um mero reflexo da confusão interna. Ricardo sabia que tudo estava prestes a mudar, mas a pergunta permanecia gravada na mente dele. Quem realmente havia vencido essa partida? Mas antes que as respostas pudessem vir, a intensidade da cena mergulhou em um abismo escuro. E agora, antes de você sair, eu preciso pedir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdo incrível. Quero ver você inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para você mostrar seu apoio. Todos os verdadeiros fãs entendem a importância de agir. Não espere nem mais um segundo.